ouvindo, fala. E aí, tudo bem? Mas você não quer falar com Vai ele? aqui na frente, Aaron? Hoje eu vou de copiloto. Eu vou na resenha com o motor aqui pra ele ficar ligado, pegar Peraí que tá, umas tá aulas com filmando. ele. Uma coisa que o Abel sempre nos pede é para a gente estar buscando, né, essa motivação dentro da gente mesmo, para que a gente possa estar evoluindo, estar buscando novos desafios, tanto pessoal como profissional. Acho que isso está sendo um grande feito dentro dessa equipe, né? Essa motivação que todo mundo traz de fora para dentro, porque a gente poderia muito bem se acomodar com as vitórias, com os títulos, mas essa equipe, esse elenco que hoje é muito bem selecionado pela diretoria, pelo Abel, tem essa consciência que precisa se motivar, precisa passar os obstáculos, né? As dificuldades que vai encontrar. O que, pai? Sabe a letra, né? Não é ele, não. Ô, réu. Esse lá você vai tomar na cara. Nossa. Pega? Vermelho! Isso, passa a esquerda do vermelho e reage rápido. Acelera! Isso, passa o pé da linha. Passa o pé da linha. Acelera, Garcia! Boa! Uma marca muito expressiva para mim na minha carreira, né? 5 anos vestindo a camisa do Palmeiras, 5 anos ganhando títulos, escrevendo a minha história no nome do clube. Então é só agradecer, né, todas as pessoas que eu conheci nesses 5 anos, né, vocês que estão no nosso dia a dia. Passa um filme, uma história, né, a dificuldade que eu encontrei no começo em se readaptar a um grande clube como o Palmeiras, né, de pressão, cobrança. E cheguei, tentei mostrar com bastante trabalho a minha qualidade, a minha importância dentro da equipe, né, dentro do clube. Então chegar a uma marca dessa, vestindo a camisa do Palmeiras, é muito importante para mim. Primeira do ano, né? Mais uma, né? Primeira viagem. Que emoção, quando acabei de ler. Então tirando esse cara. Essa máquina de café tá nativa aí, tá? Deixa comer. Ok. Bora fazer acontecer, Benção. É isso aí, demorou. Tamo junto. Começou, né? Primeira viagem, primeiro jogo fora de casa, ter recepção da torcida na chegada do hotel é gratificante. Reconhecimento do nosso trabalho, esperamos que amanhã à noite possamos fazer um grande jogo, né? Retribuir esse carinho com a vitória. Avante palestra. Palmeiras, minha vida é você! Vamos, porco! Abel, uma foto aqui, ó! É o segundo jogo da temporada e eu acredito que o foco tem que ser total para mantermos, né, a continuidade da nossa pegada, da nossa caminhada. Eu acredito que vai ser um jogo bom, jogo difícil, é lógico, mas a gente sabe que a gente tem que dar o nosso melhor para ser vitorioso. Peraí, Davi! É legal demais, sensacional. Tá ensinando certo. Obrigado, Abel!
Tá aí, obrigado, Abel. Salve, salve, família que canta e vibra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde, hoje de número 172, dia 19 de janeiro de 2022, dia em que o Palmeiras vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, hein? Botafogo que venceu o primeiro jogo, Palmeiras empatou, não foi tão bem, vai ter que se recuperar agora jogando fora de casa na quente Ribeirão Preto, depois de aí umas 4 horas de viagem de busão, tá certo? Tudo bem com vocês, gente? Saudade, hein? Ontem seu Hamilton representou aqui, foi o nosso David Letterman das mídias palestrinas, e tá aqui de volta para falar da gente. Daqui a pouquinho eu já vou colocar o seu Hamilton na tela, porque tem aqueles recaditos, hein? É o seguinte, se você quiser trabalhar com futebol, é muito fácil a partir de agora. Você pode se especializar antes de começar. Tem cursos de marketing, cursos de jornalismo esportivo e nada melhor do que uma faculdade renomada que está empregando gente e que tem muita gente já trabalhando, inclusive nessa copinha. E quem acompanha o meu Twitter sabe, e o meu Instagram também, que a galera que se forma lá no futebol interativo já está trabalhando. Tem muita gente já pondo a mão nos objetivos que colocou dentro do futebol e já estão trabalhando em campo, inclusive cobrindo aí muitos clubes do interior, alguns até clubes grandes também. Então é só você ir aqui no link que está na descrição, no Futebol Interativo, clica lá, pergunte sobre o curso de jornalismo e também de marketing esportivo focado no futebol. Tem curso de análise de desempenho, tem uma série de outros cursos e você garante aqui, nesse link, R$1.000 de desconto para sua matrícula, tá certo? Então, tem curso, e não é um cursinho de 2, 3 horas, não, online, esses cursinhos que a gente compra por aí. É um curso muito focado nesse trabalho de jornalismo esportivo, de marketing, com profissionais dos clubes, inclusive fazendo a ponte e fazendo a referência dentro das aulas. São 12 aulas com pessoal de clubes muito grandes aqui do Brasil, e você pode fazer a sua inscrição usando o nosso cupom de desconto com R$1.000 de diferença, tá certo? Você vai ser direcionado lá para o pessoal no WhatsApp, no atendimento, e eles vão te dar toda a orientação necessária. Outro recadinho que eu tenho para vocês é o nosso novo parceiro de 2023, que é a Centauro que está com a gente desde janeiro desse ano, e a gente tem um cupom exclusivo lá, que é Web10. Então, deixei aqui na descrição do vídeo e também no link fixado aí no chat, um link de hoje. A gente escolheu aqui um smartwatch, a campanha do smartwatch nessa semana, que é esse daqui, olha só que bonitão, hein? Então, se você for lá e comprar usando o código Web10, você tem desconto na sua compra, tá certo? Então vai lá, navega. Além do smartwatch, tem produtos do Palmeiras, tem produtos de academia, tênis, roupa, acessório e principalmente filtra lá, ó, produtos comercializados e entregues pela Centauro. Esse tem os maiores descontos. Então vai lá e compra usando o código WEB10, WEB10. Só isso e você vai garantir mais de 10% de desconto em alguns casos, tá certo? Bom, vamos lá, vamos começar o programa de hoje, tem bastante coisa para a gente falar. Ontem o Palmeiras goleou na Copinha mais uma vez, 5-0, com um show do Pedro Lima e também do Juan Ribeiro. O Natan também foi muito bem, o Palmeiras está muito forte nessa Copinha de novo, vai encarar o Goiás agora nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, rumo a mais uma final, seria a segunda seguida, teve recorde quebrado, né? O Juan Ribeiro é o maior artilheiro da história do Palmeiras agora numa edição de Copa São Paulo de Futebol Júnior e tá deitando o cabelo por lá. Tem também a preparação do jogo para logo mais, né? Daqui a pouco, mais à noite, às 9h45, o Palmeiras vai encarar o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. O Botafogo é um bom time e o Palmeiras deve promover mudanças aí de acordo com o Abel. Veiga, o Rocha, o Jailson deve dar espaço aí na equipe para outros jogadores entrarem e vamos ver como é que vai ser aí esse jogo de hoje, a gente vai discutir com isso. Mas como eu não faço nada sozinho nessa bagaça, antes de tudo, deixa eu já agradecer aqui o nosso querido Eduardo Dantas, que chegou junto no chat, ó. Obrigado, Eduardo, tamo junto, hein? Bom dia, meu grande amigo palestrino. Então quer dizer que a galinhada, além de dar calote na tia da marmita, deu também na empresa que recolhe entulho.
Pois é, o Curica ficou devendo a empresa de entulho, e para quem não sabe, é mais jovem aí, o estádio do Corinthians usou entulho do antigo Palestra, hein? Que beleza! Então, eles jogam lá, enchem o peito para falar mal do Palmeiras, mas jogam no entulho do Palmeiras, hein? Que beleza! O nosso lixo é o seu estádio. Essa é a nossa nova... o nosso novo mantra aí para 2023. Mas, como eu não faço nada sozinho, e ontem eu tive a grata surpresa, né? Tivemos o Jô Soares palmeirense, o Jimmy Fallon brasileiro e também verde e branco, o novo astro dos talk shows do Brasil, ele que comandou o Massa Alviverde ontem. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, senhor Almir, o David Letterman Bekele. Bom dia. Opa, bom dia, Massa. Bom dia a todos. Valeu. Pode se sentar, obrigado. Estão todos de pé aí no auditório. Muito obrigado. Ontem foi o verdadeiro 7-1. Você não teve, quem apresentou fui eu. Quer mais um 7-1 do que isso? Não existe, cara. E hoje o Palmeiras pega o verdadeiro tricolor, né? É o verdadeiro, porque o Botafogo é de 1918, 12 de outubro de 18, e o São Paulo é de 1935. Então o verdadeiro tricolor, o Palmeiras tem que ganhar, que é um clássico, né? Acho que é o maior clássico entre o Palmeiras e um time tricolor. Palmeiras e Botafogo hoje. Vamos ver, vamos passar. E o Pedro Lima? Pá, esse cara esconde a bola, hein? Esse cara, a bola cola no pé dele. Se eu fosse a Super Bonder, eu chamaria ele para fazer uma propaganda, ó. Super Bonder, cola igual a bola cola no pé do Pedro Lima. Esse cara é bom de bola demais. O senhor já foi publicitário, seu amigo? Isso é bom de slogan, hein? Super Bonder, lembra como era a propaganda? Super Bonder, a cola que cola como nenhuma outra cola cola. Exatamente. Eu lembro dessa da Mac Color também no rádio. Até hoje é o mesmo jingle, é 300 anos. A tinta que cola até na parede da escola, né? Isso. Adesivo do carro e na parede da escola. Mac Color. É isso aí. Bom dia para a galera que está chegando junto aqui. O Petrônio está aqui, o Glaumer também. Bom dia. O Marcelo Esbrisa, o Eusandro Silva está aqui também. O Eusandro, desculpa aí se eu pronunciei seu nome errado. A Tânia Frugiueli. Bom dia, Avante Palestra. O Edmar Oliveira está aqui também. O Clearsman. Bom dia. Reconhecimento facial de domingo vai ser só na Central Leste. Isso é bem lembrado aqui pelo Clearsman, né? O Palmeiras tinha anunciado que o 100% do reconhecimento facial seria no jogo contra o São Paulo, mas por conta da grande procura de ingressos e também pela carga, ser um clássico, geralmente a casa é cheia mesmo, para evitar problemas, o Palmeiras vai fazer parcial, né, o reconhecimento facial. Então vai começar aos poucos. Houve uma crítica ontem em uma das reuniões que teve lá no Palmeiras sobre isso, mas é uma questão só de logística para que não tenha problemas. Então foi super tranquilo no teste que teve, né? Essas empresas que trabalham com isso, elas fazem isso naturalmente, então não teve problemas no primeiro dia de testes, mas o Palmeiras quer evitar qualquer problema num dia de clássico, porque aí o torcedor, aí é para valer, né? Não tem jeito, se der ruim, o cara não vai conseguir entrar. É na Central Leste e uma parte da Superior Oeste também vai ter, viu, Clisman? É a informação que eu tenho lá. O Rani Júnior, bom dia, Márcia. E a nova especulação do Palmeiras, o Gregory, ex-Bahia, você tem alguma informação? O mercado da bola do Palmeiras é sempre isso, apostas, parece uma tentativa de dar certo igual o Murilo. Vamos lá, Rani, é o seguinte, o Palmeiras coloca uma série de jogadores. Quando o Palmeiras vai atrás de algum jogador, não só o Palmeiras, qualquer outro clube, ele vai atrás de uma posição e de características. O Gregory, há 2 anos, 1 ano e meio, antes dele ter saído do Bahia, ele já foi especulado aqui no Palmeiras. Não é um jogador que me agrada, não acho que ele tenha qualidade para... Eu acho que o Jailson é mais jogador que ele, por exemplo. Não gastaria tempo indo atrás dele, não, mas é um nome que aparentemente tá, pelas fontes aí que eu tenho e pelo pessoal que publicou, realmente é um nome que apareceu aí para figurar entre os possíveis reforços do Palmeiras. O que me estranha é o seguinte, o Palmeiras fez a proposta para o Sassuolo, né, a informação que eu tenho, passei aqui no programa para vocês, o Palmeiras fez a proposta de 6 milhões de euros pelo Matheus Henrique, que é exatamente o valor que o Sassuolo colocou como valor para venda, né? E até agora não teve um desfecho dessa história.
Eu, sinceramente, espero que não aconteça essa contratação do Gregory, não pelo jogador só, mas porque já deu para perceber que o torcedor não está tolerante com apostas mais, com esse tipo de contratação. O Gregory não é melhor que o Gabriel Menino, não é melhor que o Jailson, não é melhor que o Fabinho. Se for para trazer alguém que esteja no mesmo nível ou abaixo desses, é melhor guardar o dinheiro em caixa, né, seu Hamilton? Estou falando besteira. Não, tá nada. Ontem a gente até batemos um papo aqui no chat justamente sobre isso, cara. Meu, o Palmeiras não. A Leila não pode mais ficar pondo dinheiro em aposta. Quer fazer aposta? Vai na casa lotérica. Agora tem que chegar aqui e contratar um cara que venha para vestir a camisa. 2 pelo menos, né? Um para jogar no lugar do Scarpa, outro para jogar no Danilo. Agora não é hora de aposta. Guarda o dinheiro, nem que contrate daqui um mês, mas guarda esse dinheiro e chega um cara que vem e coloque a camisa. Senão a pressão vai ser ainda maior em cima dela. É, exatamente. E lembrando que a janela de transferência se fecha só em abril, né? Então o Palmeiras, teoricamente, tem um tempo aí para trabalhar essa negociação, mas não pode fazer como fez nos outros anos, aí chega lá em abril e fala, apareceu esse cara agora, ficou muito em cima, não dá tempo. Né? Ela garantiu que reforços virão e que essas reposições serão feitas ainda no primeiro semestre. Então, para isso acontecer, tem que correr. Palmeiras já está perdendo tempo. O Edmar Oliveira está aqui, ó. Vamos ganhar. O Gilson Pereira. Será rivais ficam secando o Palmeiras na base e no profissional, hein, amigão palmeirense? Os rivais hoje estão tristes demais com nós palmeirenses. Pois é, tá difícil torcer contra o Verdão, né? Mas tem torcedor do Palmeiras torcendo contra o Palmeiras, viu, Gilson? Por incrível que pareça. O Renato Borges está dando bom dia e mandando uma mensagem aqui, ó. A diretoria do Palmeiras ainda não fez nenhuma proposta para o time do Bruno Henrique. O Palmeiras está esperando outro clube e vi fazer proposta e o jogador da diretoria lerda demais. Deus, Bruno Henrique? Não estou sabendo de nada em relação ao Bruno Henrique. Você deve ter... Porque acho que você quis dizer o Matheus Henrique, né, o Renato Borges. A informação que eu tenho é que o Palmeiras já fez sim a proposta de o que talvez não tenha tido um retorno é porque o Palmeiras quer pagar isso parcelado, né? O Palmeiras dificilmente faz uma proposta para pagamento à vista, pelo menos tem sido assim desde que o Anderson Barros chegou no Palmeiras. O Edmar Oliveira está falando que o Palmeiras hoje vai ganhar bem. O Eduardo Dantas, só lembrando e agradecendo de novo o superchat dele aqui, falando sobre o calote do pessoal lá de Itaquera. O Glaumer está aqui também. O Carlos Piccolo, bom dia, a melhor mídia palestrina. Obrigado. Obrigado. Porque a gente contratou o seu Hamilton, né? O Marcelo Esbriça está falando aqui, ó. Massa, o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto é o Paulo Baier. Você se lembra que um dia ele foi o nosso presente de Natal do Salvador Hugo Palaia? Para a molecada que é mais jovem, o Paulo Baier jogou até os 184 anos de idade, né? Eu acho que ele está com 38 agora. Ele chegou com 38, ficou 4 anos e saiu com 38 anos. Isso. O Paulo Baier, ele era um bom jogador, não era nada espetacular, fez fama lá no Criciúma, né? Era um jogador, ídolo deles lá no sul do Brasil, jogou em muitos clubes aqui. E para quem é novinho aí e não se lembra, o Palmeiras estava numa situação bem parecida em relação a contratações, só que naquele tempo o Palmeiras não tinha dinheiro. E o Salvador Hugo Palaia, que era um figuraça, né? O Palaia, ele fez várias, né? Ele chutou o Palaia foi o cara que estava quando chutou a bunda do Tite. O Palaia fez a auto-entrevista. O Palaia era um figuraça. Ele ainda dá uma circulada lá pelo Palmeiras. O Palaia informou em uma das coletivas que traria um grande presente de Natal para o torcedor do Palmeiras, né? E na época o Edmundo estava negociando, né? Depois eles até jogaram juntos, mas o Palmeirense queria muito o Edmundo na época, e aí na hora que anunciou o presente de Natal era o Paulo Baier, queriam matar ele, né, seu Hamilton? Mas o Salvador Hugo Palaia é desde a década de 70, né, meu? Ele foi diretor desde o Nelson Duque, ele tem 100 anos lá no Palmeiras. Essa daí
o engraçado que ele falou com uma pompa, né? E quando chegou o Paulo Baier, até os repórteres broxaram, né? Falaram, porra, viemos aqui entrevistar o Edmundo, caraca. Foi demais. Mas o Paulo Baier até que ele não foi mal no Não, Palmeiras. é bom jogador, bom jogador. Ele era bom jogador, era muito bom de bola parada, né? Ele lembrava o Assunção com uma média bem mais baixa de acerto aí, mas ele era muito bom de bola parada. Grife. Uma Assunção sem grife. É isso aí, ó. O Roberto Almeida, emprestar o John John é um escárnio. Será, Roberto Almeida? E se ele não tiver espaço no time principal, vai ficar encostado? Talvez o John John, ele é muito novo, né? O John John não tem nem 21 anos ainda, ele tá com 20 anos completos e talvez emprestá-lo aí seria uma boa porque ele não tem espaço no Palmeiras. Aí entre deixar ele no banco sempre e a não ser que use, né? Eu gostaria de ver o John John jogando. Eu acho que ele tem bola para ser um dos substitutos do Scarpa, inclusive. É claro que ele não vai chegar e vai dominar o time como o Scarpa fez, porque até o Scarpa, que já era profissional há tantos anos, demorou uma eternidade para engrenar no Palmeiras, mas o John John tem futebol para isso. Mas é um processo um pouco mais lento também, e o John John deve ser emprestado caso o Abel não o teste aí no Campeonato Paulista, até para ele ganhar rodagem. Isso é natural com esses jogadores da base, né? Afinal de contas, o Palmeiras subiu 9 jogadores da base para treinar com o profissional, já tem 20 aí jogando a copinha e detonando. Não tem como todo ano subir 20, né? Senão, todo ano vai ter 20 jogadores diferentes da base e vai ser em 2030 o Palmeiras vai estar com 180 jogadores, seu Hamilton. Só da base, fora os contratados, que a gente reclama, que a gente é tudo corneteiro, né? Mas eu vou falar, o John John é bom jogador mesmo, capaz de emprestar ele para um time menor, sim, para um time menor, para o São Paulo, por exemplo, para algum time assim, e ele criar mais estofo para quando voltar bem e voltar para ser titular, que esse cara tem futebol para ser titular em qualquer clube do Brasil, cara. É isso aí, ó. O Felipe Xavier, que tá sempre enchendo meu saco aqui, ó, tá falando, bom dia, ontem o programa começou na hora certa, de hoje voltou até um leve atraso, e atraso com Z ainda, hein, seu Hamilton? Esse é bem atrasado mesmo. Bem atrasado mesmo, esse é com Z. Por que será, hein? Pois é, porque aconteceu aí, infelizmente, mas já estamos no ar. Bom dia, massa! É o Vinícius Gama, Milton e a galera Alviverde aí, ó. A base vai ser o nosso reforço. Eu também acho que tem muita coisa boa da base. A gente vai falar disso e tem uma sonora aqui do nosso querido Paulo Vitor. A produção hoje está a milhão, hein, seu amigo? Tá vendo? Saruda com conjuntivítico veio com tudo, cara. Vamos ver. Acho que deu aquele ligou o cérebro, né? Eu falei Fernando Garcia. Eu vi o Nery ontem, acho que ele tava com conjuntivite também, a hora que eu falei com ele. Ih, rapaz, será? O Jefferson Francischini tá aqui também, ó. Bom dia, massa, seu Hamilton, Verdinho brilhando muito, seremos bicampeões. O Valdinei demorou para trazer o Claudinho, não vai trazer, nunca teve Claudinho na história do Palmeiras, nunca teve conversa sobre ele. Valdinei Gamer, eu também acho que o Claudinho é um jogador excepcional, mas depois que o Palmeiras se interessou aí pelo Matheus Pereira, se o Palmeiras conseguir fazer proposta trazer o Matheus Pereira, aí que não vem mais nenhum outro jogador mesmo por essas bandas aqui, mas o Matheus Pereira talvez seja o atacante aí mais próximo, né, de conversas com o Palmeiras. Esse é muito bom jogador, o Matheus Pereira foi muito bem na Premier League e foi lá para o Al Hilal só por grana, né? Quem vai para lá vai por grana mesmo, e ele não tem recebido lá. Mas o jogador desmentiu, ele não rescindiu o contrato ainda, mas ele está tentando junto à FIFA, sim, a rescisão, né? Ontem foi anunciado que o próprio Al Hilal tinha rescindido o contrato, não teve não, ele segue lá, mas ainda muito insatisfeito, né? Afinal de contas, o cara tá 3 meses sem trabalhar. Queria ver ele trabalhar na Web Rádio Verdão, seu Hamilton. Mas o salário dele perto do nosso é muito baixo, né, cara? Então, então. A Web Rádio é quase o mundo árabe das mídias palestrinas, né? Sim. Pois é. Você pergunta do salário pro Nery, ele põe a burca e vai embora, né? Ele fala, vou rezar um pouquinho, ó, e vaza. Exatamente, tá na hora da minha oração, ó. O Snow tá aqui, ó, e o Kevin vai subir quando? O garoto tá voando, pô. Tá jogando, né, Snow? É isso que o torcedor não tem paciência. O moleque tá no meio do campeonato, como é que você faz? Você tira ele da copinha para jogar?
Calma, tem que esperar a copinha. Assim que a copinha acabar, certamente alguns jogadores vão subir também para jogar, fazer parte do elenco. O Kevin já jogou no profissional do Palmeiras. O Kevin já esteve marcou há o gol 2 contra o anos. Ceará. E marcou o gol contra o Ceará. Já é a 3ª temporada que ele vai participar aí dos treinamentos e de alguns jogos com o profissional. Ó quem tá aqui, ó, o Richard Guier, do Amit 1914 e também do Tifose, e o Egídio de Benedetto Júnior. Um abraço, Egidião, tamo junto. Hoje estaremos lá, né, no pré-jogo e também na transmissão de Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, direto dos estúdios da Umbrello TV. É o estúdio 2 hoje, hein? Que coisa, hein, seu Hamilton, você viu? Tem que chegar cedo lá, pegar os crachás para entrar lá. No Estúdio 2 eu não tenho o crachá do Estúdio 2, eu tenho que chegar meio cedo para fazer a ficha. Exatamente. É uma ficha grandona, né, Samir? Uau! Uau, é isso aí. O Kevin joga demais, o Edmilson tá falando aqui. O Ed Júnior tá aqui, que beleza, hein? Grade Dantas, bom volante, jogador do Bahia, o Rezende, para o Palmeiras. Não sei, não conheço. Falar era o Coringa do Palmeiras na época, tá dando risada aqui o Snow. Exatamente. O nosso Marco Craveiro tá falando aqui, ó, acho que emprestar por 1 ano faz bem. O Wesley, por exemplo, foi proveitoso o empréstimo para o Vitória. Exatamente, o Wesley foi o melhor jogador da Série B na ocasião em que ele jogou no Vitória, né? Depois foi muito útil no Palmeiras. A gente lembra do Wesley no finalzinho da passagem dele aqui, mas ele foi muito útil no Palmeiras, né? Quando o Wesley surgiu, ele surgiu muito bem, fez gols importantes, participações importantes em clássicos, mas não vingou, né? E hoje, tomara que tenha sucesso lá no Cruzeiro e na sequência da carreira. Eu não tenho nenhuma mágoa do Wesley, não. Acho que ele sempre respeitou o Palmeiras, foi bom enquanto durou, né, seu Hamilton? Sim, o Wesley, depois que ele se contundiu, quando voltou da contusão, ele não conseguiu jogar mais do que jogava, né? Jogou umas 2, 3 partidas, mas depois começou a cair, não sei o que aconteceu com ele, se perdeu a confiança. Esse Wesley aí tem meus aplausos. Agora, o Wesley Vaquinha foi terrível, né? A gente não pode mais contratar o Wesley, não. Para. O Wesley tem que ter uma cláusula no Palmeiras que o Wesley tem que ter ali uma avaliação muito mais aprofundada. O Nico tá falando aqui, ó, bom dia, pressa inimiga da perfeição. O Jailson jogou bem contra o São Bento, fez até gol, não valeu, mas fez, né? Agora tem que dar chance para ele jogar. Quem não jogou bem foi o Veiga e o Rony, mas é só o começo da temporada. Hoje eu acho que a gente vai ver um Palmeiras um pouco diferente também. Vamos ver como é que o Verdão vai se sair lá em Ribeirão Preto. O Adriano Rutz, John pode ser um novo Veiga? Empréstimo para ganhar experiência e voltar como um ótimo jogador? Pode ser, né? Talvez não na posição e no jeito de jogar, mas o John pode ser um cara assim que ganhe experiência em outro lugar, mas eu acho que o Abel vai usar o John, né? Colocaram ele numa lista aí de possível empréstimo, mas eu não sei não, eu não tenho essa pressa para que o John saia, não. Eu acho que se acontecer não seria nenhuma anormalidade, é natural nessa idade para esse tipo de jogador, mas não acho que ele é um jogador descartado no Palmeiras, não. Até porque o ano promete, tem muito jogo, né? A gente tá só no segundo jogo da temporada, tem muito campeonato pela frente, daqui a pouco começa a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo junto, e aí começa aquela maratona de jogos, e esse elenco vai rodar em algum momento aí, porque não tem jeito, não tem como ficar só com os 11 sempre jogando. Então, acho que o John ainda vai ter espaço. Bartolomeu tá falando que o John e Pedro Lima é titular no principal de hoje. Quem que sai para os dois jogarem? O Bartolomeu, é fácil falar que todo mundo é titular, né? Mas tem que sair 2 para entrar 2. Não tem, o futebol ainda não mudou a regra. Para você, eles jogam no lugar de quem? O Alencar, o Vivede aqui, ó, manter o Navarro é um escárnio. O Navarro é uma grande decepção. Alguém acredita nesse rapaz? Posso estar sendo injusto, mas é improvável. Você está sendo injusto, é improvável, mas para ele sair tem que ter alguém interessado, Alencar. Não tem nenhuma proposta pelo Navarro, e se você encosta o jogador lá é pior, porque se você desvaloriza ele, é possível que o jogador entre em processo contra o clube, não tem como, não é assim, você comprou um negócio, é igual, às vezes a torcida do Palmeiras parece aquele cara que pega cachorro, seu Hamilton, e se arrepende na semana que o cachorro começa a fazer cagada em casa. Não adianta você devolver ou jogar ele na rua, cara. Você tem que cuidar, é seu, não tem jeito. Tem que educar ele, né, cara? Tem que educar ele, não tem jeito, cara. Como é que você faz? Você contratou errado, aí é uma outra discussão.
Mas não é simplesmente, vai embora, tô aqui, tchau, e faz outra coisa da sua vida. Tem que ter um contrato a cumprir, cara. Tem que ser, nessa questão não tem jeito, né, seu Hamilton? No caso do Navarro, ele ganha 300 pau por mês, cara. Para você conseguir vender, emprestar ele até abril, é duro, porque ele é um jogador caro, né? Os times de Série A não querem ele, né? Ninguém se interessou por ele. É os times que podem pagar isso daí. Os times da Série B só vão começar a contratar no final de abril, quando começa a Série B, porque eles não vão contratar um cara a pagar 300 pau por mês para o cara jogar os campeonatos regionais, né? Senão seria um grande prejuízo, né? Bom, vamos ver. Tanto é que nós temos essa chance. Ele tem 2 meses aí para mostrar se ele tem condição de ficar ou não. Se não tiver, empresta ele, que é um cara novo também, né? Será que na Série B ele me enganou demais, esse cara? Que eu pensei que esse cara vinha voando, mas ele veio aterrissando na realidade. Já arremeteu, já, né, seu amigo? Já arremeteu, é verdade. O Felipe Xavier falando que o seu Hamilton faz trade aqui, ó, e tá investindo nas ações das lojas americanas. Meu Deus! Agora, se você tiver dinheiro, tá lá embaixo. Se eles recuperarem, você vai ganhar o dinheiro, mas a chance é baixa, né? Gente, a Americana é dono, os 3 maiores bilionários do Brasil que são donos dela, hein? Eu queria também não é só nós que faz cagada com dinheiro, não. Na minha vida, seu Hamilton, para as próximas 6 gerações, eu queria ter a chance de ter um rendimento só de um mês do Paulo Leman. Tá bom, né? Só da Ambev. Não precisa nem só de uma empresa, só da Ambev. Não, pode ser do Caixa da Americana. Você viu lá ontem, eu achei sensacional. 800 lojas americanas têm apenas 800 milhões em caixa. Tá bom, pronto. Já me quebrava o galho. É que caixa não significa lucro, né? Não. É um dinheiro para ser retrabalhado. Isso é papo para outra live. Vamos fazer uma live aqui, seu Hamilton. Vamos fazer um programa de investimento? Vamos. Mas eu sou o cara que eu vou só falar para investir errado, né? Falar para investir no Mapping, para investir na Mesbla, isso, exatamente. Gearonço. O Keno lembra muito o Cano, mas com mais futebol, na minha opinião. Pedro Lima joga de terno, é o Messias Mendes. O Kevin é muito bom jogador mesmo, ele tá fazendo uma ótima copinha, mas eu acho que o grande destaque dessa copinha é o camisa 9 do Palmeiras, o Juan Ribeiro. Esse moleque cheira gol, velho. Ontem ele fez um baita jogo mais uma vez, né? Bateu pênalti, bate bem pênalti também. Fez um gol de centroavante caneludo também, que foi o primeiro gol de escanteio. Serginho Chulapa. Mas ele tá sempre muito bem posicionado, esse moleque. Ele é muito bom de bola, esse Juan Ribeiro. Eu separei 3 nomes aqui pra gente falar da Copinha, mas deixa eu aproveitar já que falaram da Copinha aqui, porque o PV, o técnico do Verdão, falou sobre a classificação do Palmeiras. Fala aí, PV. Inexplicável, né? Atingir essa marca pelo um clube grande que é o Palmeiras, um clube gigante. Eu fico muito feliz, mas como eu ressaltei na entrevista anterior, fico muito feliz pelas conquistas do grupo, pelas vitórias. Espero que a gente chegue à final e chegue campeão. São 2 bons companheiros, né? 2 jogadores fantásticos. Tipo, a gente tem um entrosamento já de um tempo, já a gente vem jogando junto há 2, 3 anos aí. E a gente se conhece, a gente se conecta dentro de campo ali e consegue fazer uma boa partida, fazendo gols e dando assistência. O Paulo tem sido bastante fundamental, não só o Paulo, como toda a comissão, né? O Lucas, o Gilmei, sempre conversaram bastante comigo, assim, para me manter focado. E é muito importante, tipo, durante a competição, nos jogos, para não me deixar para baixo, para me deixar sempre focado e buscar o meu melhor. Sim, o nível vai nivelar bastante agora, né? Vai ser uma semifinal bastante competitiva. Espero que a gente consiga conservar melhorando. É uma frase que a gente usa bastante. Espero que a gente possa manter o nível que a gente vem jogando, melhorando e buscar a vitória e sair classificado. Acho que uma atuação consistente dentro daquilo que havia sido planejado, né? Acho que mais uma vez a gente faz um primeiro tempo muito bom e consegue traduzir em gols, né? A gente tem sido bastante eficiente e acho que isso dá a resposta dos últimos 2 jogos do que a gente conseguiu fazer no primeiro tempo. Já na segunda parte, a gente conseguiu administrar bem o resultado, né? Controlar bem o jogo. Não é fácil essa sequência de jogos para nós e para os adversários, e acho que isso ficou explícito no segundo tempo e a gente conseguiu administrar e fazer o que precisava ser feito, rodar alguns atletas, tirar os atletas que estavam pendurados com cartão amarelo
E agora é se preparar para enfrentar o Goiás, mais um grande jogo no sábado, procurar descansar os atletas amanhã e a partir de sexta-feira preparar o jogo, preparar os atletas para a semifinal. Cara, acho que maturidade competitiva é uma parte fundamental no processo e acho que só os grandes jogos, as grandes competições conseguem dar. Realmente a gente tem uma equipe muito jovem, uma média de 18,1, né, como você mesmo citou, dos atletas inscritos aí na competição. E acho que o fato de estarmos juntos na competição, né, de estarmos em Rio Preto na primeira fase até o terceiro mata-mata, a convivência no dia a dia também, estando muito próximo dos atletas, ajuda muito nesse sentido. A gente sabe que é um grupo novo, um grupo jovem, um grupo que precisava evoluir nesse sentido e tem demonstrado aí dia a dia, jogo a jogo, essa evolução e a gente fica muito satisfeito, que eu acho que é parte importante do nosso trabalho, contribuir para o desenvolvimento mental, emocional, maturacional desses atletas. E eles têm dado uma resposta bastante legal enquanto a sua individualidade, enquanto equipe também. E a gente está muito satisfeito e procurar continuar regando essas sementes que foram plantadas para que o Palmeiras colha bons frutos. Bom, o Juan é um atleta que a gente conhece desde a primeira passagem ali em 2015, 2016. Não trabalhei diretamente com ele naquele momento, né? Mas já o via trabalhando e agora no retorno. Fiz questão de contar com ele no retorno do empréstimo dele para o Ibrachina, um jogador que a gente fez questão de contar com ele no elenco pela capacidade de trabalho dele, né? Pela taxa de trabalho. É um cara que se entrega muito, que se dedica muito no dia a dia, sabe muito bem a sua função, sabe as suas virtudes e as suas limitações e procura trabalhar diariamente para continuar evoluindo e para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. É um cara muito aberto, é um cara com uma cabeça e uma mentalidade muito forte e está colhendo todos os frutos disso, da sua capacidade de trabalho, do seu empenho, do seu desenvolvimento. É um cara muito importante para o grupo também, é um cara muito querido por todos. Então, acho que o Juan tem colhido tudo aquilo que ele tem plantado e eu me sinto, tanto eu e falando em nome da comissão, nos sentimos muito felizes em poder estar fazendo parte desse momento que ele está vivendo. Não, sem dúvida. O Goiás é uma grande equipe, um grande trabalho, uma equipe que é de Série A, uma equipe que é referência também no trabalho de formação. Não tenho dúvida que vai ser um grande jogo, eles têm demonstrado um belo trabalho apresentado aí no decorrer da competição. Tem um grande treinador também à frente da sua equipe. E o segundo dia de descanso é fundamental, né, para a gente descansar os atletas, fazer todo o processo de recuperação, para que a gente tenha uma preparação para o jogo também melhor. Então, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar bem esse tempo para construir um grande trabalho e buscar essa classificação para a final e o título depois na sequência, que é o nosso objetivo. Tá aí o PV, o técnico do Palmeiras Sub-20, o técnico que está comandando a equipe do Verdão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, campeão da Copinha ano passado. Ele recebeu proposta do Goiás para assumir o profissional e preferiu ficar no Palmeiras. E ele fala uma coisa interessante aí no meio dessa resposta dele, que é um movimento, a gente estava falando do John ser emprestado. Olha como o trabalho da base do Palmeiras é. O Juan Ribeiro ele foi emprestado enquanto esteve na base, justamente para jogar. E né, lá no Ibrachina ele teve alguns outros campeonatos, não tinha tanto espaço, porque no ano passado tinha só o Hendrick no time, né, para jogar. Aí era difícil realmente ele fazer parte desse time, e tinha o Gabriel Silva também fazendo muitos gols na base, né, o Gabriel que está lá em Portugal emprestado. Então, olha só como o Palmeiras vem trabalhando aí. É muito bom jogador, o Juan Ribeiro, e teve esse movimento também. O Marcelo Esbriça está falando, o presidente da CBF está viajando para a Europa para trazer algum nome da seleção. Isso pode indicar que o Abel... Não pode indicar, o Abel nunca esteve nos planos da CBF, o Marcelo. Se você acompanha nosso trabalho aqui, as entrevistas do Abel, ele nunca falou em seleção, ele sempre falou que não é o momento dele, que ele não quer, ele já falou isso 500 vezes. Quem coloca o Abel na seleção é quem quer tirar ele do Palmeiras, é a imprensa que fica colocando o nome dele, mas ele nunca foi cogitado, nunca conversaram sobre isso. A CBF tem uma resistência enorme com tudo que vem do Palmeiras, então não tem essa, tá certo? Fica tranquilo que seleção brasileira e Abel, acho que é realmente muito difícil acontecer. O Sidney de Abreu tá mandando um abraço aqui também. O César Damascena, deixa eu ler a mensagem do Sidney aqui. Bom dia, Massa, seu Hamilton e amigos do chat, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Sidney. Obrigado. Vocês sempre dando oportunidades aos inscritos. Sem os inscritos a gente não é nada. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito,
além de acompanhar todo o nosso trabalho, você pode xingar a gente aqui, porque no chat a gente deixa sempre a possibilidade de apenas os inscritos se comunicarem com a gente aqui. Afinal de contas, nada mais justo, né, seu Hamilton? Porque a gente está com vocês já há bastante tempo e sem os inscritos nós não somos nada, né? E temos uma meta para chegar a 160 mil inscritos até fevereiro. O dono da rádio já cobra a gente direto para chegar. Ajude a gente aí, cara. E inscreva-se nos canais de corte também. Ajude a gente. Deixa eu fazer só um detalhe aqui. Você assistiu Toy Story? O PV não parece o Woody? Ele tem a cara do Woody, cara. É verdade. Se pôr o chapeuzinho de cowboy dele, fica. O Ronaldo lembra muito a namoradinha do... Sim. Como que é o nome dela? Que é cowboy lá, né? É, a cowgirl. A Meu, cowboya. Eu vou falar... Pode falar, seu meu. Eu vou falar. Esse cara também foi um achado, né, meu? Esse PV foi um achado. Um cara... Então, veio o Palmeiras segurou ele já teve para sair, tá no Palmeiras, e esse cara também é um achado. O Palmeiras tem que segurar esse cara, que não é só o João Paulo que é bom, não. Esse cara também é excelente, cara. A base do Palmeiras em todas as categorias é muito bem trabalhada, sem dúvida nenhuma. O César Damasceno aqui tá falando que o Palmeiras parece que tem obrigação de escalar Atuesta, Flaco, Navarro e Tabata. Pelos investimentos em segundo plano fica a base. No passado o Vanderlan atropelou e não teve como ser a segunda opção. Não é verdade, o César. Não, o Vanderlan foi. O Vanderlan foi a segunda opção. O Jorge que saiu fora. O Jorge saiu fora. Isso não condiz com o que aconteceu. A gente tem que ter um certo cuidado de analisar e analisar o que está acontecendo. Por exemplo, o Atuesta esse ano não entrou no jogo. Né? Não tem obrigação nenhuma. Né? O Palmeiras fez as mudanças, o Flaco, o Navarro e o Tabata jogaram pela circunstância do jogo também. Né? E essa questão de que a base não joga, cara, eu não consigo entender por que o palmeirense tem tanta... O palmeirense das redes sociais tem tanta resistência assim, porque não quer dizer que é da base que o cara tá pronto, só porque é da base vai pôr para jogar, né? Na hora que o bicho pega é outra coisa. Os caras estão treinando todo dia com a equipe de comissão técnica que foi campeã sem parar no Palmeiras há 2 anos. Será que os caras não entendem mesmo que o jogador que está pronto ou não? O Danilo era base e jogava, o Gabriel Menino era base e é a primeira opção aí de escolha, o Vanderlan é a segunda opção na lateral esquerda, porque o Piquerez também está bem, né? Não jogou bem o primeiro jogo, mas não dá para falar que o Vanderlan tem mais maturidade ou rendimento do que o Piquerez agora. Ele é muito bom jogador, mas tem que ter calma também, senão é melhor para o time que está jogando a copinha aí para disputar os campeonatos. Aí na hora que perder eu quero ver. Será que se o Palmeiras tivesse colocado a maioria da base contra o São Bento, essa pressão não era menor? Não. E a torcida... Então, isso é outra coisa. A gente que vai no estádio, olha o Palmeiras chegando em Ribeirão Preto. A torcida da rede social, ela é uma completamente diferente do que a gente vê na rua. Né? No estádio, o torcedor saiu irritado, saiu bravo por conta do empate com o São Bento. Mas se você olhar o torcedor que saiu do estádio, que está na rede social xingando, a diferença é muito grande. O palmeirense não tá com essa birra toda, não. É muito distante essa bronca do Twitter, principalmente das redes sociais, do Palmeiras da vida real, aqui do estádio, dos treinamentos, de onde o Palmeiras vai. Não teve nem... Empatou um jogo, gente, no Campeonato Paulista. Não é o fim do mundo, não. Calma. Né? As coisas vão melhorar. Mas uma coisa que eu concordo com o torcedor aí das duas partes é essa questão do reforço. Precisa. Mas não é uma necessidade assim que se não chegar amanhã um jogador diferentão, o Palmeiras vai cair para a segunda divisão. Não é isso, não. O Palmeiras tem um elenco forte ainda, precisa melhorar e tem que melhorar, e acho que vai. Só está demorando demais, e nessa parte eu concordo, mas não é... Você imagina só se o Palmeiras põe toda a base, é muito fácil esse discurso. Aí o Palmeiras põe os moleques da base para jogar, empata com o São Bento e fala, mas aí ó, tem os caras que ganham 1 milhão lá no banco de reserva, por que não põe os caras? Aí fica fácil também, né? E eu acho que a torcida do Palmeiras não saiu irritada, sabe? Saiu chateada por não ter ganho o jogo. Chateada, nada mais que isso. Não teve vaia, não teve nada. E eu concordo com... Acho que o Damasceno quer falar que a situação do Atuesta já foi testado várias vezes e podia testar mais os moleques da base. Sim, mas isso daí é... jogo, né? Mas o Abel sempre tem um plano. Se ele não fez isso, alguma coisa na cabeça ele tem, cara.
E eu acho que a torcida do Palmeiras saiu chateada e não brava do jogo. É o primeiro jogo, né? E olha, ele tá falando aqui, ó, a torcida fez em carta aberta. A torcida, vamos lá, a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde soltou uma carta aberta, não foi dando apoio às crias, não. Lê de novo lá, foi criticando a Leila porque quer reforços. Aí, César, é isso que eu falo que a gente tem que ter cuidado. Se o Palmeiras trouxer reforços, aí é que a base não vai ter espaço. Né, se chegar, e eu torço para que chegue realmente 2 ou 3 reforços aí de nome, que tenham peso, que sejam bons jogadores, mas sabendo que se isso acontecer, nessas posições de reforço, a base não vai jogar, não dá para jogar 15, 20 jogadores no jogo, né? Não é assim que as coisas acontecem, a gente também só critica por criticar, mas tem que entender que a coisa não é sempre do jeito que a gente quer, não é possível que a gente não consiga ver coisa boa nesse time, né? É impressionante. O tá falando aqui, ó. O Sub-20 é melhor que o time reserva, sim. Tá bom, você viu quantas vezes o Sub-20 jogando no profissional? Né? É fácil a gente conjecturar assim também. Não é assim não, cara. O Palmeiras tem um time muito bom na copinha para a categoria dele. Na hora que chega no profissional, se fosse assim, o Endrick tinha feito 6, 7 gols contra o São Bento. Né? O Endrick, e olha que o Endrick é muito fora da curva. Tem jogo que não vai dar bom, cara. Calma. Né? O próprio Abel falou sábado, né, que tem um abismo, né, entre o profissional e o sub-20, né? Tem um gap, ele falou, né? De diferença, né? Quando subir essa rapaziada aí, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, mesmo com o Pedro Lima. Pedro Lima é um cara que tá voando, joga muito, mas lá o corpo dos caras é outro, a velocidade, a força, então temos que tomar um pouco de cuidado. Apesar que eu acho que o Pedro Lima já é um cara formado, mas temos que ter um pouco de cuidado e paciência quando ele subir. A gente não sabe quando todo jogo tiver 40 mil pessoas, o papo é outro lá, hein, cara. Aí o cara sei lá, o zagueirão lá do São Bento, ele não vai alisar pro moleque, não. Ele vai chegar junto, cara. Na base você tem... O Palmeiras é a referência da base. O Palmeiras é o grande time da base. E aí quando os moleques vão jogar ali com jogadores da mesma faixa etária, tem meio que uma admiração dos adversários também de querer estar no Palmeiras. Agora, sim, no profissional, pega para capar, é um pouco diferente. Ó, o João Lambert tá falando que tá faltando a opinião do Cláudio sobre o Woody aí, porque ele é especialista em cavalgada. Que beleza, hein? O César tá falando que ele está afirmando que o Vanderlei virou a segunda opção, é isso. Então, você queria que ele fosse a primeira opção? Ainda não dá, né, o César? Não. Ele tá continuando a última do César aqui. A gente pensou que a gente estava falando que ele era a terceira opção. Aliás, o Jorge, hein, quase que entrega o Fluminense. Ele deu uma atrasada pro goleiro lá. Ou você já pegou no pé dele já. Preguiçoso que só ele, né? O Damascena tá falando aqui para finalizar aqui para todo mundo poder participar. Eu sou torcedor de estádio e não de rede social e assisti o treino e a estreia. Estou falando de jogadores da base ser segunda opção, não ser titular. Deixa eu explicar. Mas eles são segunda opção em alguns casos. Né? Vamos lá, é só montar aí o elenco do Palmeiras. Ó. Tem zagueiro que subiu, né? Porque não tem mais. Tem goleiro que subiu. Lateral direito, Garcia é opção, mesmo tendo o Mike e o nesse caso não Rocha. Tem jeito, né, cara? Lateral não tem jeito. Opção. Aí você tem o Gabriel Menino e o Jailson. O Gabriel Menino, você não pode esquecer que o Gabriel Menino também era a base do Palmeiras, né? Aí esse ano ele vai ser descartado. Então depois tem uma fila, né, para chegar. Depois do Veiga, o Veiga talvez seja um que hoje não tenha reposição à altura, mas os moleques estão na copinha. O John, o Giovani, são todas opções. O Fabinho, opção é opção, né? Não quer dizer que vão jogar. Justamente por isso a gente fala que é opção. Vamos lá, ó, o Rodrigo Pereira, a verdade é que para a torcida se ganha é bom, mesmo contra o Floresta. Aliás, chamaram o Greenpeace ontem. Pois é, acabaram com a galera lá da Floresta, hein? Chupa Forrest. E o Scarpa jogou demais, hein? Você viu, seu Hamilton? Scarpa ganharam do Leicester. Eu nunca sei falar a pronúncia desse time, é Leicester, né? Mas não é o Leicester do Bickman, não. Mas vou falar uma coisa. Ele já morreu, o Leicester do Bickman. Vou falar os caras me chamavam, falavam que eu parecia ele. Eu vou falar uma coisa para você. O Scarpa, ele tá numa fase, cara, que o que ele demorou de engrenar no Palmeiras, depois que engrenou, ele pegou uma fase que
Tomara que ele fique uns 2, 3 anos assim. Ele merece, Nossa, bom o jogador Scarpa, demais. se ele abrir uma loja de ar-condicionado lá no Alasca, ele vende. O bicho tá numa fase danada, velho, tá louco. Começa a dar sol lá, começa a fazer calor lá, cara. Exatamente, ó. O pessoal te chamou aqui, seu Hamilton, de pai do Pinóquio, Gepeto. Lembra do Gepeto. Mas do primeiro, né? Nossa, esse filme do Pinóquio aí, do Guilherme, o Guilherme Del Toro, né? O nome eu sempre confundo, é o Benício Guilherme. O Del Toro, o novo, é o diretor. Esse novo filme do Pinóquio tá na Netflix, assistam, cara. É um filmaço, é uma animação em stop motion. Eu sou fã de stop motion, é um baita de um filme. Esse daí, ó, vamos lá, ó. O Neto lá de Mirassol, se tiver a chance de tietar, seria muito lindo. Quem tem chance de tirar foto, dá confiança nesse Paulista. Vamos chegar. E o Mirassol contratou medalhão e já perdeu 2 partidas. Só é o começo. É isso aí, né? Quando a gente fala jogador de nome, renome, não necessariamente é um medalhão. O que o Abel, para deixar bem claro, o que o Abel falou sobre esse tipo de jogador não é o jogador que é estrela. O Abel sempre deixou claro, ele não quer jogadores que venham aqui só para se aposentar, para ficar na boa, como foi o caso do Ramírez, por exemplo, né? Mesmo assim, o Abel ainda insistiu com ele e ele preferiu parar. O Jorge chegou com um peso muito grande no Palmeiras e não deu certo. Ele não quer esse tipo de jogador, ele quer jogadores que cheguem comprometidos. Eu tenho certeza que se chega um cara no perfil do Luis Soares, lá sendo medalhão e mais velho, e treinando como o Luis Soares treina, se dedicando no jogo como o Luis Soares treina, é lógico que o Abel vai querer. Nenhum treinador no mundo vai querer escolher um jogador pior, né, seu Hamilton? É claro que o treinador quer sempre os melhores jogadores. Afinal de contas, se você tiver jogador num time que é ruim, uma hora ele vai ter que jogar, né? Aí já viu, né? Quando entra o grosso, aí o time já desanda. É verdade, o Abel pode até querer, mas a filosofia agora, acho que o Palmeiras também ficou meio escaldado com esse negócio com o Luiz Adriano, ficou meio escaldado com o Jorge, com o próprio Ramírez, né? Pode ser isso que a diretoria também... Eu nunca pensei estou pensando agora. Pode ser que isso que deixa a diretoria com a pulga atrás da orelha, né? Com o fiofó apertado. O Roberto Almeida está dizendo, Márcio, o problema é o uso de Navarro no lugar de jogadores com mais potencial. A base hoje é melhor sim, provou, haja visto o Vanderlan. Vamos lá. Então, quando o jogador da base é melhor que os outros, ele está... vou usar o seu exemplo, haja visto o Vanderlan. Não tem um outro jogador que foi melhor que o Vanderlan. Então, o que aconteceu com o Vanderlan? Ele se tornou opção. O Palmeiras hoje entende, o Roberto, por exemplo, que o Juan Ribeiro apareceu aí, fez muito gol na Copinha, mas ano passado ele teve que ser emprestado na base. O Endrick está no lugar... Você acha que o Endrick é pior do que o Navarro? Quem que está jogando titular? É o Endrick. Então, a gente sempre esquece isso também. Tem que analisar as coisas como ela acontece. Quem são os 11 aí que estão jogando? O meio-campo talvez seja um que precise de mais reforços aí ou de opções da base. Isso eu concordo. Pedro Lima precisa, só que o Sub-20 precisa dele lá para jogar também a Copinha. O John é um cara que podia ter mais espaço? Esse eu acho que sim, ele e o Giovani. Mas toda vez que precisa do Giovani, ele tá machucado ou não tá recuperado 100%, aí fica difícil também. Eu duvido que o Abel não dê oportunidade se o cara no treino mostrar. A gente brincou no pós-jogo, né, seu Hamilton, depois do contra o São Bento. Falei isso ontem. Acabou o jogo, teve treino lá do Palmeiras e a gente ficou assistindo. Cara, é impressionante o quanto o Atuesta e o Navarro se destacaram no treino. O pessoal fala, no treino, beleza. Mas é o que mostra pro treinador, cara. Não tinha torcedor. Aí que vem a questão psicológica que é importante. É difícil para jogador jogar com 40 mil pessoas. Tem cara que não tem essa manha, tem cara que não tem esse peito para poder encarar. E aí no treino, psicológico, sem pressão, né? Que ninguém tá assistindo, o cara arregaça, é o famoso leão de treino. O Navarro fez uns 3, 4 golaços lá enquanto a gente tava fazendo pós-jogo. Tô mentindo, seu Hamilton? Não, ainda ele fez um golaço, meteu uma no ângulo do Lomba, aí o Massa falou assim, eu quero ver ele fazer outro. Deu 5 minutos, ele fez outro. Então... Só que no treino é fácil, né? A gente devia ter filmado o treino lá, é que o André Nery é burro, viu, seu Hamilton? Eu tô cansado do André Nery, viu, seu Hamilton? Ele tá com a cabeça cheia de fumaça, viu? E outra coisa, o John também jogou bem no treino pra caramba, né? O John também arrebentou. E outra, futebol, cara, é um negócio muito maluco. Ontem o Madureira empatou com o Flamengo.
Você vai falar que o Madureira tem time para empatar com o Flamengo? Encarar o Flamengo? Se jogar 100 jogos daqui para frente, a chance de 99 vitórias do Flamengo é grande. Mas é futebol, velho. Tem muita coisa envolvida. Infelizmente, não é só pôr dinheiro e contratação que vai dar certo. Tem que correr atrás da bola. É isso aí, ó. O John Ribeiro tá aqui na audiência também. Jogou muito ontem, fazendo uma ótima copinha, uma ótima campanha. É o seguinte, o Palmeiras vai encarar agora o Goiás pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. É a semifinal. A final será no dia 25 e talvez, se o Palmeiras estiver na final, não deve acontecer no Allianz Parque. Porque tem show, o seu Hamilton já tem ingressos, inclusive, tem show dos Backstreet Boys no dia 27, né, seu Hamilton? O show dia 27 e 28, né? 27 e 28. Você vai no dia 27 ou no dia 28? Não sei, o Ronaldo comprou para nós, eu não sei que dia que ele comprou. Ele falou que vai ser surpresa. Filme, né, seu Hamilton? Tá bonitinho de ver. Ele não sabe, eu não sei para qual que. Mas eu fiquei até animado, que eu pensei que era Strip Boys, mas não é, né? Não, é Backstreet Boys. É de rua. Eu pensei que era de pelados. O Egídio tá conversando. O Egídio tá falando aqui que é Jéssica, é isso? Jessie? Não sei, ele deve estar conversando com alguém no chat aqui, ó. Vamos lá, o Richard César. Alguma notícia hoje do Matheus Henrique e do Matheus Pereira? Volta a fita aí, Richard. Lá no começo da live a gente falou sobre isso aí, tá certo? Vamos falar sobre o jogo de amanhã, seu Milton, pra gente chegar já nos finalmente hoje, né? Aqui da nossa live. De amanhã, de hoje à noite, né? Aqui, ó, deixa eu só, antes de falar disso, o Divaldo Sandinho. O problema é que a Leila deita em cima de que o Abel fala e não contrata ninguém de nome. É desculpa que o treinador não quer medalhões. Olha, eu respeito demais as pessoas que escrevem, são setoristas do Palmeiras, mas para mim ficou muito claro que essa semana aí foi uma resposta da diretoria usando a imprensa para poder passar um pano quente em cima daquilo tudo que está acontecendo no Palmeiras e da cobrança do Abel. Né, isso ficou muito evidente. Eu acho que isso vai gerar uma rusga desnecessária. A Leila, mais uma vez, foi muito mal nessa gestão, porque saiu a notícia no UOL, né, de que o Palmeiras não contrata jogadores de estrelas, foi esse o termo usado, porque o Abel e a comissão técnica é que não querem perder o vestiário. Olha, uma coisa que me incomoda muito nesse discurso é que parte do pressuposto que todo jogador estrela é ruim de vestiário. Não é verdade. Olha, é só a gente olhar. É claro, foi só um jogo, né? O primeiro jogo, Luis Soares lá no Grêmio. Eu acho que esse cara, ele além de ser uma referência para quem está no elenco, é óbvio que o jogador sabe lá, o moleque que está subindo da base, o jogador que está no clube há mais tempo, que ele vai ganhar um salário maior. O cara já tem uma carreira consolidada na vida inteira. Ele não precisava nem estar jogando no Grêmio mais, se fosse a questão do dinheiro. Ele não vai aceitar qualquer salário em nenhum lugar. Então, quando a gente fala assim, o Palmeiras não quer estrela, a gente está partindo do pressuposto que toda estrela vai ser um cara que vai chegar e vai desandar a maionese lá dentro do vestiário. Só que a gente não pode esquecer, o Palmeiras tem um treinador, uma comissão, um departamento psicológico, um departamento fisiológico para dar conta dessas coisas todas. Os caras não recebem um salário mínimo para fazer isso. Recebem muito bem. E tem um discurso do próprio Abel que vai contra isso que falaram essa semana, que é o seguinte: para a equipe ganhar, a gente tem que fazer aquilo que é preciso, não o que a gente quer. Então, eu sempre vou citar o exemplo de 93, 94. Tinham jogadores que nem se olhavam, tinham jogadores que nem se falavam, mas todos eram caras cascudos, cara. Era todo mundo craque dentro do time do Palmeiras. O Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada já dentro do vestiário algumas vezes. O Clebão não falava com muito jogador. O Evair e o Edmundo não se gostavam. E dentro de campo os caras eram gênios, velho. Então não tem isso, não tem essa história. É claro que se você chama um cara que vai, né, mijar na roupa do outro dentro do vestiário, não existe mais isso no futebol. Hoje o futebol é muito mais profissional, né? E é muito mais fácil lidar na pressão. Pelo menos é o que eu entendo vendo de fora aqui, ó. É muito mais fácil você lidar na pressão quando um time tem jogadores de qualidade para você consertar do que quando você tem jogadores que são ruins e se acham a última bolacha do pacote, ou o biscoito do pacote, se for no Rio de Janeiro. Mas eu estou errado, seu Hamilton, nessa análise. Eu acho que não precisa, quando a gente fala estrela no Palmeiras, não precisa ser o cara que vai chegar, comer a mulher do outro,
bater no carro do Abel Ferreira, roubar o sabonete no vestiário lá, o desodorante do cara. Não tem só esse jogador hoje no mercado, né? Tudo isso que o Massa falou, gente, parece brincadeira, mas na década de 80 e 90 aconteceu. Jogador roubando mulher de goleiro, o Éder fazendo xixi na roupa do Tele Santana, lá no Grêmio, quando era técnico do Grêmio, e depois o Tele, ainda 3 anos depois, convocou ele para a seleção em 82. Né? Convocou O Saldanha falava isso, eu não quero jogador para casar com a minha filha, né? Eu quero um jogador para jogar bola. Eu não falo com ele, não faço com ele, não falava com o Saldanha também era duro, né? Não falava com um monte de gente, mas trazia os caras, falava, não, eu quero vocês para jogar. Vocês não precisam da minha casa. Aliás, eu nem quero que vocês vão na minha casa, né? E nem todo jogador é mala, né, cara? Nem todo craque é mala, né? O César Sampaio, por exemplo, foi um puta de um ídolo do Palmeiras e era um cara simpático, né? O Juninho, né? O próprio Marcos. O Marcos criou confusão dentro do vestiário, mas era um cara adorado, né? Então, o que a Leila falou... O Marcão, a gente gosta dele, mas ele já teve... Dentro disso... Assim, porque ele falava, soltava os cachorros nos microfones lá e depois tinha problema no vestiário, né? O próprio Luxemburgo falou, Marcão, dá uma segurada, velho, porque toda vez que você vai para entrevista lá, você detona os caras aqui. Não era fácil jogar com ele, não. O jogador, geralmente, que se diferencia, ele tem a personalidade forte mesmo. Sim, mas não é via de regra, assim, não é todo, assim, o cara não vai chegar aqui e vai tentar desbancar o Abel, mesmo porque o Abel, ele é um técnico que é ídolo do Palmeiras. O cara não vai ser louco de bater num ídolo, né? Ele vai bater no pequeno, mas no ídolo... Aí ele vai ficar queimado, né? Ainda o cara é ídolo e vai ser chefe dele. Aqui, eu acho que qualquer jogador que chegar aqui, até o Messi, estou exagerando, até o Messi acho que vai respeitar muito o Abel. Não, e os caras falam assim, né? Não, mas aí o cara vai chegar ganhando muito, vai gerar uns ciúmes no time do Palmeiras. Enquanto o salário do outro estiver caindo em dia, meu amigo, não vai ter problema nenhum. Isso aí vai gerar problema, por exemplo, se o time que paga 300 mil reais para um jogador não paga o salário dele em dia e contrata um para ganhar 1,5 milhão, aí vai dar problema. Claro. Só que o Palmeiras paga em dia. E outra, pergunta pro Dudu se ele quer tabelar com o Luis Soares ou com o Navarro. Qual que você acha que ele vai escolher, hein, seu amigo? A pergunta de $1 milhão. Eu acho que é simples a gente responder essa pergunta, né? Acho que ele mesmo tira o Navarro do campo, se precisar. Põe ele, pô. Pode tirar o Navarro e mais um. E outra, não precisa ser esse cara top do mundo inteiro, que todo mundo conhece, tipo o outro uruguaio lá, o Cavani. Toda janela falam do Cavani, né? Esse é um cara que eu compraria no dia que anunciasse, eu compraria 3 camisas dele no crediário lá, porque eu não tenho dinheiro. Se o Cavani viesse para o Palmeiras. Não estou falando informação, não, estou só citando um exemplo. Mas, por exemplo, se você traz um jogador desse, eu duvido que não tem também um benefício de outros jogadores de querer jogar do lado de um cara desse, né? Que fez história no futebol do mundo. E você cresce tecnicamente, né? Um cara que talvez seja problema de vestiário, mas que eu queria muito ver no Palmeiras, seu Hamilton, é o Balotelli. Você já pensou a bagunça que ia dar no marketing de venda de camisa, com aquele italiano xarope da cabeça fazendo gol aqui? Esse seria demais, hein? Esse cara é o Ibrahimovic da Itália, né, cara? Ele joga muito. Você viu o golaço que ele fez esses dias? Joga bola demais. Quando ele quer, né? Ele é meio preguiçosão também, quer saber de nada. Mas olha, o Balotelli no Palmeiras. Imagina a contratação. O Palmeiras, por mais origem italiana que a gente não tem um histórico de jogadores italianos no Palmeiras, né? Tem o Marco Ósio. O último foi o Ósio. Acho que foram 6 ou 7. Lógico, depois da época Palestra Itália, lá atrás, né? Antes era todo mundo italiano, mas eu digo da fase recente, aí Palmeiras para frente, a gente teve pouquíssimos italianos no Palmeiras. O Ósio foi o último, né? O último. Marco Ósio. No final dos anos 90, depois de 96, né? 94, 96. O cara chamava que ele era tão ruim, chamava ele de Marco Ócio, né? Que ele não lembra disso. Ele chegou Ósio, ele fez chamava no Palmeiras já, né? Fez. Mas ele jogava no lugar do Edmundo, né? Como que ia jogar também, né, coitado? Não tinha como pôr ele para jogar, né, cara? Ele fez um gol importante, o Marco Ósio.
Eu só não lembro qual jogo que tô procurando aqui para falar, mas essas histórias são curiosas. Marco Ócio. Ele jogou no 96, ele jogou no time do... Ele jogou sim, dos 100 gols. 102 gols. Eu acho que ele fez... Quer ver, ó? Caramba. Ele fez um gol importante, tipo, de uma marca importante no Palmeiras. Eu falo para você, o Palmeiras teve os apelidos quando chegou o Diogo, que era da seleção, que o filho dele até joga bola lá na Espanha, né? O lateral, que era em 85 para 86, o lateral foi o primeiro cara a marcar, quando o campo tinha 75 metros de largura, ele batia a lateral lá dentro da área, cara. Lembra? Achei aqui, Samilton, naquele 4-1 de 96 contra o Corinthians, o Ozil fez o último gol, ele fez o 4º gol. Olha só! Depois ele voltou pro Parma, foi jogar no Regiane e foi para lá, né? Mano, olha só como interpretação é uma coisa absurda. Olha o que o Léo Arcanjo falou, um abraço pro Léo Arcanjo. No lugar do Balotelli polêmico, traz o Sassá, que causa tudo isso que você falou. Pô, Léo, tô falando um cara que joga bola. O Sassá é uma pereba que acha que é o rei do futebol. O Sassá ele é bom de boxe, né, cara? Ele é bom de lutar boxe. Mike que eu diga, mas ele é muito ruim, cara. O Balotelli é... Nossa senhora. Onde tá o Sassá falando isso? Tá sassaricando por aí, né? Por aí. Deve estar em algum time de várzea por aí. E aí o Diogo, quando chegou aqui, começava a beber vinho pra caramba, o torcedor do Palmeiras chamava ele de Fogo também. Pô, foi legal. De Diogo pra de Fogo, porra. Exatamente. O Sassá foi, bem lembrado do Sassá, hein? Não, eu sei, Léo, eu tô de sacanagem aqui contigo também. Ele tá falando, é só resenha, descontração, tá certo. Ó, o Divaldo Sandim, se o senhor Tele tivesse levado o Éder fez com o Éder, como fez com o Leão 82, e levasse ele para a Copa, acho que teríamos uma Copa a mais, porque dizem que eles eram brigados. O Éder mijou na roupa do... na bolsa do Tele Santana. Molhou o sapato. Essa história foi, na época, bastante divulgada. O Tele tinha bronca do Leão, dizem, né? E tinha bronca do Jorge Mendonça também. Tinha uma bronca. Ele fez o Jorge Mendonça ir embora do Palmeiras. Né? Simplesmente assim. Um dos maiores jogadores. Eu não vi jogar, né? Eu era muito novo, eu sou de 86. Meu pai, todo mundo sabe que meu pai é corintiano, mas meu pai fala que o Jorge Mendonça foi um dos maiores jogadores que ele já viu no estádio, assim, de longe, disparado. Que o Negrão era bom de bola, viu? Eu, depois do Ademir da Guia, o maior jogador que eu vi jogar no Palmeiras, na minha opinião, foi o Jorge Mendonça. Ele morreu em 2000, não foi, Samir? 2006, fevereiro de 2006, de cirrose hepática, com 51 anos. Esse é um dos milhões de casos de jogadores que fizeram muito sucesso que acabaram não tão bem de vida, né? O que aconteceu foi o seguinte, ele se envolveu com uma jornalista e separou da mulher, e o advogado dele era parente dessa... Bom, no final ele perdeu 13 imóveis lá em Pernambuco, lá que ele tinha ali na praia de Boa Viagem. Ele só foi com a casa dele e a casa dos pais. Aí se deu uma depressão no cara terrível. Ele acabou... Começou não, né? Aí entrou mesmo, entornou o caneco e morreu de cirrose. Esse Jorge cara Mendonça era um baita jogador. Para você que é mais novo aí, dá um Google aí, ó. Jorge Mendonça, Palmeiras. Hoje tem muito highlight, qualquer jogador tem highlight, né? Vai ver os melhores momentos do Jorge Mendonça. Do Jorge Mendonça pra você ver. Ele fazia uns gols, cara, que ele era uma mistura de César Maluco com Reinaldo do Atlético Mineiro, rápido, né, Samilton? Sim, craque, batia a falta. Ele foi artilheiro no Guarani, no campeonato de 84 paulista, com 38 gols, cara, pelo Guarani. Esse cara jogou muita bola, muita. Estão lembrando aqui, ó, Jorge Mendonça, acho que a jornalista é a Ilses, né? Pô, não fala, pô. Não, por que não? Então tá na história. Sabe a... Dizem, né? Ninguém sabe se é verdade essa história, né? A Ilse Scamparini, aquela que fica lá cobrindo o Papa, né? Não sei se é verdade essa história, né? Dizem mas que a verdade é que ele quebrou. A verdade é que ele quebrou, perdeu 13 imóveis, se eu não me engano, na época. Que beleza, hein? Infelizmente, né? Tem muito jogador do passado. Eu tava vendo agora no episódio da morte do Pelé, né? Fizeram um comparativo de quanto o Pelé ganhava na época em comparação a hoje. Ele já ganhava muito dinheiro, mais que os outros, mas ele não ganhava. Aí usaram até um jogador, eu não lembro qual é o jogador, mas acho que foi da Série B. Aqui falando que ele já ganhou na carreira, um jogador da Série B, 4 vezes a mais, mesmo corrigindo tudo, 4 vezes a mais que o Pelé na carreira toda.
Para você ver como que era a diferença, né? O salário do Pelé era comparado hoje no Santos, era 70 mil reais, né, cara? Então. Bom, para vocês terem uma ideia, quando ele foi lá. O dinheiro valia outra coisa. Sim, era outra coisa. Era outra coisa. A paridade do dólar era outra, totalmente diferente. Eu sempre tenho essa diferença, Samuel, quando você vê os filmes antigos do Sean Connery, como James Bond, né? O vilão lá quer destruir o mundo, ele fala, para não destruir o mundo, eu quero $1 milhão, né? Era o grande dinheiro. Hoje, se o cara for ligar lá na presidência dos Estados Unidos e pedir $1 milhão para não explodir nada, os caras mandam em nota de 5, né? Não, e outra coisa, o Pelé, quando ele foi para os Estados Unidos, para você ter uma ideia, ele foi para ganhar, acho que $2 milhões. O Karim Abdul-Jabbar, que era um baita jogador de basquete, ganhava $200 mil por ano. Olha a diferença. $200 mil hoje não é nada. $200 mil tem cara que ganha por dia, na década de 80, tem um documentário muito legal na Netflix sobre a história da NBA, o basquete americano em 90, 80, ali antes do Chicago Bulls, não era um esporte tão rico como é hoje, né? A NBA chegou a quase falir em algum momento e depois se reergueu, né? Inclusive se tornando um dos esportes mais populares do mundo. Tem 2 documentários, tem um da NBA e o último, a última dança, The Last Dance, do Michael Jordan, que está lá acho que é na Netflix, né? Que também fala dessa história da NBA, que o Michael Jordan foi responsável pela grande virada da NBA como marca no mundo todo lá. É muito legal esse documentário, assistam, tá certo? Seu Hamilton, vamos lá, para a gente falar do jogo de hoje, possíveis mudanças aí no time do Palmeiras, hein? Deve sair o Veiga, deve sair o Marcos Rocha e deve sair o Jailson também. A gente vai ver hoje, talvez, o Tabata no lugar do Veiga, o Mike no lugar do Rocha e o Gabriel Menino no lugar do Jailson. Você gosta dessas mudanças? O que você espera do Palmeiras hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto? O Jailson e o Marcos Rocha, acho que não tem muita diferença, os substitutos dá para substituir. Agora, o Tabata, cara, ele vai ter que abrir o olho, que hoje não tem pressão de torcida, hoje ele tem que jogar bola, hoje ele tem que falar, eu tô aqui por causa disso, ele tem que mostrar o cartão de visita dele, porque se nem contra o Botafogo ele conseguir jogar, meu filho, aí não tem jeito, aí me ajuda a te ajudar, né, cara? Aí não tem jeito, aí você começa a perder espaço, e muito espaço, porque o John tá vindo aí, e pelo que eu tô vendo aí, se você não se garantir hoje, você pode passar a terceira opção, igual foi o Jorge o ano passado. É isso aí. Seu Hamilton, anota aí pra gente falar depois, no off, tem ideia nova aí, hein? Surgiu uma ideia nova aqui, já a gente conversa no off aqui. O Emerson Magalhães está perguntando o seguinte, seu Hamilton, quanto ganhava o Ademir da Guia? Mas até a década de 90, os salários do Brasil eram mais coerentes. Mas mesmo assim, na época de 90, os salários já começaram a ficar muito mais altos do que a média, viu? O Emerson. Eu lembro do contrato do Romário, né? Ele voltou para o Flamengo ganhando o que ele ganhava lá no Barcelona. O Emerson, se você pegar a placa, você pode procurar aí no Google, tem a placar de 1977, saiu entre os salários dos jogadores. O Ademir da Guia, em 1977, ganhava 30 mil cruzeiros, que hoje significaria mais ou menos umas 10 vezes o que ganha um gerente de banco hoje, que é em torno dos 13 mil reais. Ele ganharia hoje, se fosse em dinheiro de hoje, uns 130 mil. Mas estou falando da década de 70. Eu falei 70 mil na década de 59 para 60, o Pelé, né? O Pelé, em 77, já ganhava $2 milhões lá no Cosmos, né? Por temporada. Então, o Ademir da Guia sempre falou, né? Ele sempre ganhou pelo menos umas de 8, 10 vezes mais do que ganham. Já ganhavam bem, né? Não dava para comprar uma casa por mês igual compra hoje, mas uma casa por ano, assim, dava para comprar. E o engraçado, quem fazia os contratos do Ademir da Guia, depois que o César Maluco chegou no Palmeiras, era o César, que o César sempre renovava depois do Ademir. E como ele ia ganhar mais que o Ademir por causa da inflação, ele falava assim, acerta do Ademir também, que eu não posso ganhar mais do que ele, né? É muito engraçado essas coisas do futebol que hoje não existe mais, né? O Tele Santana falava que quando ele treinava um time, a primeira coisa que ele falava para ser contratado perguntava qual era o salário do maior jogador, né? O que ganhava mais no time, qual era. E que ele tinha que ganhar, na época era outro dinheiro, mas ele falava, eu
tenho que ganhar R$1 a mais que o cara, pelo menos R$1 a mais que o cara, porque ele não admitia que o líder ganhasse menos que os comandados. Tá certo. São histórias folclóricas, né? E depois a Lei Pelé veio e aí mudou tudo no futebol brasileiro, deu muita força para os empresários e tirou do clube, né? Antigamente, por exemplo, ó, só dando um exemplo, se essa negociação com o Matheus Henrique aí que o Palmeiras está tentando fosse antes da Lei Pelé, o Matheus Henrique não tinha nem direito de escolher. O Palmeiras ia lá no Sassuolo, né? O Sassuolo era o dono de tudo, o Palmeiras bancava lá o clube e já era. Se o Sassuolo quisesse, por qualquer quantia, o Matheus Henrique era obrigado a se transferir de clube. E aí o poder passou para a mão dos empresários, aí começou, né, uma nova era no futebol. Lá no início da Lei Pelé aqui no Brasil, foi muito importante isso, né, porque se adequou ao mercado europeu, que estava muito mais forte na época, a moeda era mais forte do que é hoje ainda, o Brasil estava quebrado, né, antes do Plano Real, e depois quando começou lá a história do Pelé no Ministério, começou também a tentar se adequar ao futebol de fora. É muito interessante essa história aí, qualquer dia a gente pode falar sobre ela, e claro, a gente tem que sempre corrigir esse valor, né, porque o dinheiro de 90 não vale o que vale hoje. Quem tinha $1 milhão lá em 90, Nossa, era muito mais rico do que quem tem $1 milhão hoje, né, porque o dinheiro era uma outra valia, né, seu Hamilton? nossa, não tinha paridade, cara. O dólar aqui no Brasil era uma coisa absurda. $100 aqui no Brasil era dinheiro pra cacete. Tanto é que a gente comprava o videocassete, custava $500. A gente tinha que fazer consórcio para comprar, porque de tanto dinheiro que era muito dinheiro. Ó, o Léo tá perguntando aqui, ó, era mais comum os jogadores trocar de rivais devido a essa Lei Pelé, Massa? Não, ao contrário, Léo. Ao contrário, a ficava mais Lei tempo Pelé aqui. dificultou isso. Antes da Lei Pelé, a gente teve mais trocas de times, né? O Neto, por exemplo, é um exemplo bom para a gente usar. O Neto aí, que é apresentador de TV. Jogou nos 4 grandes. Ele era jogador do Guarani, depois ele rodou, aí veio para o Palmeiras. Ele era jogador do Palmeiras. O Leão não gostava do Neto, né? Teve problemas lá com ele, fez uma troca com o Corinthians, acho que foram 3 jogadores, né, seu Hamilton? O Ribamar que ficou. O Ribamar foi o mais famoso, que era ruim que só o diabo. E teve mais 2 jogadores. Acho que era Marco Antônio, que era um zagueiro, se eu não me engano. Eu não sei se o Dida veio também. E algum lateral. Outro aí, eu posso estar falando besteira, por isso que eu não vou falar nomes aqui. Mas o Neto, por exemplo, foi isso, né? Então, Palmeiras e Corinthians fizeram essa troca direta entre os clubes. E o tempo de contrato mudou aí não pela Lei Pelé, o tempo de contrato mudou por uma lei da FIFA, mas a Lei Pelé tem algumas restrições também de tempo de contrato aqui no Brasil. Pelo menos no primeiro, né? Antigamente, o que os clubes faziam? Pode ser o craque, o Edmundo era assim, todo ano, o contrato era de 1 ano só. Não tinha, então os jogadores tinham que ralar para poder renovar o seu contrato com o clube, porque senão eles ficavam sem emprego, né? Então, os caras jogavam a vida o tempo todo. Hoje em dia, o jogador chega aqui no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, qualquer um dos clubes aí, fazem um contrato de 5 anos e meio que se encostam nisso, né? Antigamente não, os caras, para renovar o contrato, tinham que jogar muito. E o clube tinha sempre a preferência. Então, hoje, por exemplo, faltando 6 meses para acabar o contrato, o jogador pode assinar com qualquer clube. Antigamente era o contrário. Chegava no final do contrato do jogador, o clube tinha a preferência de renovar ou não. Então, antes dele ser negociado, de qualquer outra coisa, o clube falava se queria renovar com o jogador ou não, e era muito mais na mão dos clubes. Os clubes ficaram muito ricos com isso, mas as más administração quebraram os clubes também, né? Porque era muito mais fácil você dar aquele caixa 2 famoso, né, seu amigo? Tanto que eu acho que no esporte, acho que nos esportes grandes, os esportes que movimentam mais dinheiro, acho que o único lugar que é assim ainda, acho que é no beisebol americano. O beisebol americano tem mais ou menos um passe, né, que chama. E no beisebol americano é igual o Massa falou, o jogador tá jogando hoje, acaba o jogo, amanhã ele vai treinar e falou, você vai pra tal time. Calma, como assim? Você foi vendido. Tchau. É isso, vai embora. Ele não tem escolha, né? Ele ele é um ativo do clube. Hoje, isso a palavra é essa. Ele é um ativo não é mais isso, né? Hoje tem jogador aí com 50 partes divididas aí. O Danilo é um bom exemplo. O Danilo, o Palmeiras só tinha 80%. 5% é da família do Danilo e os outros 15% dos empresários aí divididos, sei lá como, mas o Palmeiras tinha só 80%. Beleza? Ó, o César tá dizendo aqui que era o Ribamar, o Dida e o Marco Antônio. É isso mesmo.
essa do Neto aí. O Ribamar foi mais conhecido e sempre lembrado, porque o Ribamar Porque era muito... jogava na mesma posição. E o Marco Antônio, onde o Leão ia, levava o zagueiro, esse Marco Antônio. Onde ele ia, levava. Exatamente. Sei lá, carregava a mala. O Leão tem umas histórias muito bizarras no futebol, né? Ele é muito querido entre os jogadores, o Leão. Meu Deus do céu. Ai. Vamos lá para o final. Hoje, às 9h45 da noite, tem Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras deve jogar com o Everton, o Mike na direita, Gustavo Gomes Murilo na esquerda, Piquerez, no meio Zé Rafael, Gabriel Menino, Tabata, Dudu, Hendrick e Rony. Esse deve ser o time do Palmeiras, não seria o meu time, eu manteria o Veiga no lugar do Tabata e talvez, seu Hamilton, traria o Dudu um pouquinho mais para o meio para jogar com 2 atacantes, que eu acho que deu mais certo ano passado. Eu acho que o Dudu não gosta muito de voltar muito, né, cara? O Dudu gosta, mas assim, da intermediária para frente, mas para armar o jogo. E ele tá armando muito bem, né, cara? O Dudu, sábado, ele jogou pela direita, armando jogada pela direita, quando o nosso amigo Rafael Veiga cansou, a responsabilidade foi em cima do Dudu, e ele se saiu bem, como 90% dos jogos ele sai. Então, fez um gol legal que foi anulado. Anulado, né? O braço dele estava impedido. Para finalizar, eu queria falar que a lateral não vai ter problema, tanto faz o Mike quanto o Rocha, e também o Menino ou o Jailson, qualquer um dos dois. Eu só queria falar uma coisa. Ontem, no jogo do Palmeiras, eu acho que a federação errou. Não devia ser no campo do Santo André, devia ser numa praça, né? Que o Palmeiras ontem passeou o jogo todo, cara. Podia ter sido dentro de um shopping, um jogo para os moleques já estavam passeando mesmo. Fica num lugar mais agradável, numa praça, num shopping, né? Praça de alimentação, né? Praça de alimentação. Nós jantamos, cara, mesmo, pô. Mas eu tenho uma denúncia, hein? Eu não sei como ele conseguiu, mas o Fabinho Russi entrou com uma latinha fininha de cerveja. Olha! Agora, onde ele eu imagino. A lata estava suada, mas confesso que eu não acho que essa lata estava gelada, não, viu, seu amigo? Ah, meu pai eterno. Mas eu desconfio e muito. É isso aí. Bom, vamos gente, nessa? Obrigado pela participação de todos vocês hoje. Hoje tem pré-jogo, daqui a pouquinho tem o Tá na Mesa aí do pessoal do Amit 1914, fiquem ligados nessa. E tem o pré-jogo também do Amit, direto dos estúdios da Web Rádio Verdão e da Umbrello TV, Amit e Tifose. E a gente entra no ar com a nossa transmissão às 8h45 da noite, 1 hora antes, para a bola rolar de Palmeiras e Botafogo de Ribeirão, beleza? Quem sabe a primeira vitória do Palmeiras na temporada oficialmente. Muito obrigado a todos vocês, deixem seu like, lembrando, programa ao vivo às 10 da manhã, 2 da tarde tem a reprise do programa também. Se tiver alguma novidade, acompanhe a gente nas redes sociais e vá lá na Centauro, faça o filtro lá, ó, produtos entregues pela Centauro, comercializados pela Centauro, usa o código WEB10, é só isso. Eu vou pôr um banner aqui, ó, o código é esse aqui, ó. Olha só que mais mole que isso, só sentando no colo do Cláudio Seu Hamilton. Do seu Hamilton também, tá certo, ó. É só usar esse código aí, ó, WEB10, e você garante aí até, em alguns casos, mais de 10% de desconto nos produtos de todo o site da Centauro, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, seu Hamilton. Fica com Deus, até mais tarde, tamo junto, hein? Valeu, Márcio, obrigado a todos vocês aí, ó. Inscreva-se no canal da Web Rádio Verdão, inscreva-se no canal de cortes, o Márcio abriu o canal dele, entre no canal do Márcio também. Mas em breve teremos mais novidades. Tá numa correria danada, né? E você que tem uma empresa, faça igual a Centauro, venha com a gente, faça lá comercial@webradioverdão.com.br, venha nos ajudar, faça parte dessa família palestrina. E obrigado a todos os inscritos aí que mandaram superchat para nós. E ó, acompanhe eu no meu Instagram, é hamilton.efizema. Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado, seu Hamilton. Até daqui a pouco. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado. Eu volto à noite para a transmissão de Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Um abraço. Tchau.